palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. A palavra. Eu não lembro se eu já contei para vocês uma história que aconteceu durante a Primeira Guerra, 1914, era 24 de dezembro de 1914, lá perto da meia-noite, isso no norte da Bélgica, em plena Primeira Guerra Mundial. E estavam lá à noite, choveu a semana inteira de chuva, e a guerra estava assombrosa, muitas pessoas mortas, e de repente, ingleses e alemães estavam entrincheirados, eram inimigos, eles precisavam um combater o outro, a mando daquelas pessoas que estavam nos seus gabinetes, guerreavam porque eram obrigados a guerrear. Chuva a semana inteira, e lá estavam eles nas suas trincheiras, naqueles buracos. Eles estavam a poucos metros uns dos outros, mas ninguém ousava levantar a cabeça porque tomavam tiro. Arame farpado, buracos de bomba, explosões, gritos de pessoas morrendo, pessoas mutiladas, corpos. Chuva a semana inteira, mas de repente, dia 24 à noite, parou a chuva. Céu estrelado, houve um silêncio, e lá estavam eles, a poucos metros uns dos outros, inimigos mortais. Mas de repente houve uma calmaria. De repente, daquela calmaria, naquela trincheira dos alemães, alguém começa a cantar: noite feliz, noite feliz, obviamente na língua alemã. Um por um, os soldados alemães começaram a entoar esse hino, conhecido em todo o mundo. E os britânicos, logo, alguns metros depois, dentro de uma trincheira, começaram a escutar este barulho. E eles entenderam a mensagem. Aquele hino era universal, todos entendiam. Os britânicos então ouviram atentamente aquela melodia, silenciaram, e de repente todos os soldados alemães cantavam Noite Feliz. Quando terminaram de cantar, novamente um silêncio ensurdecedor. Era o nosso Noite Feliz. Um dos soldados britânicos de repente diz: Good, old Fritz. E do outro lado, os Fritz, então os alemães, em língua inglesa disseram: Merry Christmas, Englishman, ou seja, Feliz Natal. Aí um dos soldados britânicos diz assim: We not shoot, you not shoot. Nós não atiramos, vocês também não atiram. Era Natal, era momento de paz. Pouco a pouco eles começam a sair das trincheiras e ninguém atira. Eles se levantam, todos saem, e eles então se dão as mãos, eles trocam presentes, e nos próximos 6 dias eles vivem em harmonia, eles sepultam os soldados mortos, eles arrumam o local, trocam presentes, fazem almoço juntos, e eles jogam futebol junto. Os ingleses haviam inventado o futebol por aqueles dias, e o futebol não é isso que a gente conhece hoje. Naquele tempo eles colocavam uma parede, desenhavam uma goleira e eles jogavam no barro. Cada bolada de barro lá era um gol. Hoje tem a trave, tem o goleiro, tem as regras, mas o futebol nasceu assim, jogado também na guerra, Primeira Guerra Mundial, no meio do barro. E quantas boladas na parede é bom, né? Como é bom chutar uma bola suja numa parede branca. E são os gols que você faz, e cada um tinha que então defender a sua trave.
aqueles jogadores então viveram 6 dias de harmonia e de paz. E os seus chefes lá nos seus gabinetes não entenderam isso, eles quebraram a ordem que era de guerra. E aquela notícia durante os 6 dias se alastrou em outros batalhões, toda a parte ocidental da Europa também. Houve uma trégua de 6 dias. Isso ficou conhecido, aliás, um filme chamado Noite Feliz. Foi feito um filme sobre exatamente isso que aconteceu, está nos livros, está na literatura, está também registrado em filmes. E nós temos aqui, nesse capítulo 1 de João, aquilo que eu disse, a leitura de João 14, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Naqueles 6 dias, a palavra se tornou humano no meio deles e habitou entre eles, trouxe a eles a paz, era essa paz que eles precisavam. Com esta paz eles fizeram então a trégua de Natal, e é exatamente isso que acontece conosco nesta semana de 6 dias. Nós nos preparamos depois do 4º domingo de Advento para a semana da paz. Mas não é só essa semana, a paz precisa estar presente em toda a nossa vida, durante todo o nosso ser, porque afinal, Jesus veio de forma humana, ele se materializou através da palavra de Deus e ele habitou entre nós. Então a palavra, ou na Bíblia Antiga o verbo é ação, a palavra de Deus em ação, que ela representa então um movimento de pré-existência, já estava com Deus, a palavra, o verbo era Deus, Jesus estava desde o início, disse Deus, haja luz, através da palavra de Deus tudo foi criado, através do seu Filho nós também fomos criados. Então o movimento de Deus nesse ato milagroso do nascimento de Jesus possuía uma finalidade de redenção, salvar, redimir a humanidade pecadora. Então a palavra que vem de Deus, que é o próprio Deus, tem o poder de curar, tem o poder de salvar. E esta foi a boa notícia do Natal. Também a boa notícia que aqueles soldados estavam em meio à maior tragédia tiveram. Porque quando Deus resolve enviar o seu Filho, ele estava vendo a tragédia, a miséria humana. Vocês viram na leitura que o rei Nabucodonosor tinha invadido e tinha levado presos o povo de Israel. Houveram momentos de tragédia, e quando Deus diz, olha, basta, está na hora de eu enviar o meu Salvador, ele de uma vez por todas acabará com o sacrifício de animais. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o verbo, a palavra se fez carne e encarnou no meio de nós. Jesus veio estar conosco. Isto me lembra também, quem lembra aí uns 4, 5 anos atrás, no Fantástico da Rede Globo, o Chefe Secreto, vocês lembram? O dono da empresa, de uma multinacional, uma empresa grande, o dono, ele então colocava um macacão, capacete, bigode, peruca, e ele então se empregava na sua própria firma, e ele convivia com os seus funcionários. Quem de vocês viu? Eu acho que foram uns 8 episódios espetaculares. Eu me lembro que tinha uma firma de transporte, era uma firma de grãos, outra firma, eu não me lembro do que era. Eu acho que foram uns 8 episódios. Ele se vestia como um cidadão normal, um empregado, e ele então convivia durante uma semana com os funcionários, e ele entrava no serviço pesado. Eu me lembro que teve um dos gerentes que tinha problema de coluna, e ele sofreu naqueles 6 dias, e naqueles 6 dias ele disse, olha, vou mudar algumas coisas, eu vou levantar plataformas para que eles não precisem trabalhar tanto abaixado. Ele viu o sofrimento de muitos dos seus funcionários, e ele mudou muitas regras dentro da própria empresa. No final, aqueles funcionários a quem ele conviveu, eles eram chamados e ele então se revelava. Todos ficavam maravilhados, ficavam contentes, ficavam alegres. E normalmente aquele chefe ficava muito contente em ver a dedicação espetacular de alguns dos seus funcionários. Claro que houveram algumas decepções que a televisão resolveu não mostrar.
para não ter que expor a figura daquele funcionário, seu nome e sua identidade. Mas os patrões em geral ficaram muito contentes em ver a dedicação de alguns deles. Alguns deles trabalhavam durante o dia, estudavam à noite e moravam longe. E o patrão disse: olha, pois eu vou te dar uma bolsa de estudos pelo teu sacrifício, pela tua vontade, pela tua competência. Houveram choros, lágrimas. Mas, gente, aconteceu algo espetacular também conosco. Foi isso que Deus fez conosco. Jesus veio habitar entre nós, entre os seres humanos, há 2000 anos atrás. E muitos não reconheceram Ele, embora Ele dissesse: olha, eu sou o Filho de Deus. Eu sou aquilo que Isaías profetizava, João Batista profetizou: eu sou o Filho do homem, homem de Deus. Embora ele se revelando. Agora você imagine lá no chefe secreto, se o chefe secreto chegava todo de macacão, sujo, barbudo, de peruca, e dissesse: não, eu sou o dono dessa empresa aqui. Os outros iam dizer: tá, conta outra. Será que eles acreditariam? Mas ele viveu, conviveu e se revelou. E Deus se revela para nós também através da palavra. Os evangelistas são precisos em testemunhar exatamente a mesma coisa. Na palavra de Deus não há erro, não há contradição. Aparentes contradições são resolvidas por um estudo minucioso. Partes claras, elas promovem as partes obscuras da palavra de Deus. Deus se revela a nós de uma maneira espetacular. Então ele veio há 2000 anos atrás. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Isso me lembra um personagem, e o Márcio está fazendo faculdade de histórias, Ulisses. Durante 10 anos, Ulisses foi também um chefe grego, e durante 10 anos ele se fantasiava de mendigo e perambulava perante o seu povo para descobrir quais eram as suas mazelas, quais eram os seus sofrimentos, quais eram os seus sentimentos, aonde ele poderia melhorar. Sabe de quem é essa função hoje? Nas cidades é dos vereadores. Os vereadores também têm essa função de perambular entre o povo e ver onde é que há uma carência, onde há uma necessidade. E eu pergunto, eles têm feito isso de maneira boa, legal? Eles têm cumprido? Eu estou vendo asfalto por aí, né? Estou vendo asfalto. Os asfaltos estão acontecendo. Não sei se isso é obra dos vereadores, mas essa seria a função dos vereadores. Ver onde é que estão as deficiências da cidade, das pessoas, na saúde, no transporte, na habitação, na locomoção. E Jesus veio fazer isso. Ele veio ver onde é que estava o nosso problema, onde é que nós mais sentíamos. E ele viu que o maior problema nosso realmente era o pecado. E por isso ele deu a sua vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não merecíamos, mas foi por graça divina. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele trouxe luz para nós que estávamos na escuridão, nas trevas. Então ele encarnou-se como verdade, inclusive no sentido histórico, né? Nós vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Toda essa movimentação divina evidenciou a sua glória como Filho de Deus e Filho também do homem. Ele tinha que ser Deus para cumprir a lei em nosso lugar, e tinha que ser para poder cumprir, e tinha que ser Filho do homem para que pudesse tomar o nosso lugar. Então a importância da vinda de Jesus ao mundo como Deus e homem foi tão relevante que marcou e dividiu a contagem cronológica do tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. A influência deste ser, Jesus Cristo, teve a maior relevância de todos para a humanidade. E João deu esse testemunho, ele foi porta-voz do acontecimento milagroso e fenomenal do nascimento de Jesus Cristo. Lembrando que esse João aqui é o João apóstolo, mas ele fala aqui do outro João, João Batista. Houve um homem que profetizou a luz. Ele não era luz, mas ele profetizou a luz. Ele profetizou a vinda da luz. Então, como alvos, motivo e razão do grande amor de Deus por nós,
nós também vamos ser porta-vozes, vamos ser testemunhas dessa notícia brilhante ao mundo e que impacta tanto a humanidade, antes e depois de Cristo. Somos a maior religião do planeta ainda, e se depender de nós, nós queremos ser cada vez mais. Que Deus nos abençoe para que tenhamos esse objetivo, em nome de Jesus.